Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 5 ao 15. Amém. E ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Hoje nós vamos falar sobre a segunda porta. Todos encontraram? Amém. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdardes. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não a partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Amém? Amém. Podeis tomar assento. Este é o texto que está em Gênesis capítulo 15, onde Abraão tem mais um encontro com Deus. E o tema deste capítulo começa: Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Hoje nós vamos falar sobre a segunda porta. Sabe quando você entra num lugar e ali tem uma porta e está escrito em cima saída de emergência? Todo cinema, todo shopping, todo teatro, toda construção grande tem uma porta que se chama a porta da saída de emergência. Diga: saída de emergência. Amém. Nós lemos o texto e esse texto, como foi falado, é uma conversa do nosso pai na fé, Abrão, no início do seu caminhado, no início do seu chamado com Deus. Ele está desanimado. Se você pegar o capítulo anterior, ele venceu uma grande guerra. Depois da guerra, ele se cansou, ele se abateu e veio o desânimo. E ele tem um encontro com Deus e Deus anima Abrão, falando que o que ele tinha prometido ia acontecer, ia se realizar. E Abrão pergunta: mas como eu herdarei? E aí Deus fala para ele levantar um altar. Sempre quando há uma dúvida, sempre quando há uma promessa que não se cumpriu, sempre quando há desânimo, frustração, o que nós temos que fazer é levantar um altar de adoração a Deus, um altar de sacrifício. E foi isso que acontece nessa conversa. Abrão e Deus conversam, Deus anima Abrão, fala com ele, diz que ele vai ser herdeiro, e ele pergunta: mas como eu serei? E aí Deus fala para ele levantar um altar e sacrificar. E depois que acontece esse sacrifício, Abrão ele cai num profundo sono. E Deus revela algumas coisas para ele. E a verdade é que nós só temos revelação de Deus quando nós nos entregamos, quando nós relaxamos, quando nós dormimos e paramos de confiar na força do nosso braço e confiamos no Senhor. Pode ser que você esteja frustrado, decepcionado. Talvez você esteja correndo atrás de um sonho e ele não acontece. Porque pode ser que você queira dar o seu jeito. Pode ser que você confie na força do seu braço, no seu dinheiro, na sua sabedoria. Mas Abrão ele faz o que Deus pede. Ele levanta um altar, sacrifica e Deus responde.
E quando Deus responde, em seguida que Deus aceita o sacrifício, vem um profundo sono. E eu queria saber de você uma coisa. Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A boa? Alguém quer a ruim primeiro? Tanto faz. Mas eu também prefiro a boa. Se me perguntarem, o que você prefere? Primeiro a boa. Mas a verdade é que toda notícia boa tem uma notícia ruim. Toda moeda tem um lado e tem o outro lado da moeda. Toda promessa tem uma luta. Deus fala para Abraão que ele vai ter um filho, que o Senhor vai dar aquela terra toda a ele e aos seus descendentes. Mas em seguida Deus fala que os seus descendentes, antes de chegarem à terra prometida, ficariam 400 anos cativos, escravos no Egito. Deus não mentiu, Deus não ocultou. Se você quer saber a verdade e ter uma revelação, você precisa acreditar em Deus, levantar um altar, sacrificar ao Senhor, tirar a sua mão, parar de confiar em você mesmo, na sua força, e ouvir Deus falar. E Deus confirma. Eu te falei, Abraão, que você vai ser pai. Você vai ser pai. E esta terra que você está peregrinando, você vai ser herdeiro, você vai ser dono dela, e os seus filhos serão herdeiros. Só que em seguida Deus fala, 400 anos de escravidão. Pergunta, por quê, pastor? Mas eu vou perguntar para você de volta. Por que você acha que Deus fala para o pai Abraão de 400 anos de escravidão? Por um acaso Abraão ficou cativo? Por um acaso Abraão fez parte deste povo que se tornou escravo no Egito? Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio os 12 filhos de Jacó. Destes 12 filhos temos José, que foi levado como cativo, como escravo para o Egito. E de escravo ele se torna governador. Ele manda chamar o seu pai e os seus irmãos. José morre. Os seus filhos continuam. E em seguida começa a escravidão. Passou muitas gerações. Passou Isaac, Jacó, José, Efraim, Manassés, para depois começar a escravidão. Por que Deus fala ao pai Abraão, o pai da fé, que os seus filhos, os seus descendentes ficariam 400 anos cativos? Qual seria o motivo? Qual seria o propósito de Deus estar falando de uma promessa, de uma notícia boa e de uma notícia ruim que ele nem iria ver? Qual é o propósito disso? A palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias. E eu tenho, não sei você, mas eu tenho dias bons e eu tenho dias ruins. E em todos eles o Senhor está comigo. E Ele está com você. Seja o dia bom ou seja o dia mau. O Senhor fala, se você passar pelas águas, você não vai se afogar porque eu estou com você. Mas você vai passar pelas águas e não vai se afogar porque eu estou com você. Se você passar pelo fogo, não será consumido porque eu estou com você. Diga ao Senhor, está comigo. Ainda que eu passe um dia bom, um dia ruim, ainda que eu passe pelas águas, ainda que eu passe pelo fogo, o Senhor está comigo. Agora, qual que é o propósito? Eu não escutei ainda a resposta. Qual é o propósito de Deus falar ao nosso pai sobre 400 anos de escravidão? Qual é o propósito de falar sobre o homem, o pai da fé, sobre 400 anos de escravidão? O propósito é muito simples. Porque o que vai fazer a fé que está dentro de nós romper, o que vai fazer a nossa fé crescer, o que vai fazer a nossa fé amadurecer, não é os dias bons, não são os milagres, mas é os dias ruins. É o dia ruim, é o dia da luta, é o dia da escravidão que vai fazer a minha fé romper, que vai fazer a minha fé crescer, amadurecer. É neste momento de escravidão, de trevas, que eu vou ter que colocar a minha fé em ação.
Porque para o dia bom não precisa de fé. Para o dia da bênção, da prosperidade, não precisa de fé. Eu preciso de fé, e eu preciso colocar a minha fé em ação no dia mau. No dia em que eu não tenho paz, no dia em que eu não tenho prosperidade, é neste dia que eu tenho que colocar a minha fé em ação. Diga, o dia ruim vai fazer a minha fé romper. É nela que nós vamos crescer e amadurecer. Por isso que Deus está falando ao nosso pai, Abrão, sobre 400 anos de escravidão. Porque é este período que vai preparar o povo para romper e confiar em Deus, para ter uma terra prometida e se tornar herdeiro da terra. Se você está passando por um dia bom, amém? Mas se você está passando pelo dia mau, é porque o Senhor está trabalhando a sua fé. E que você possa entender isso. E que a sua fé possa romper, que a sua fé possa crescer, e que você possa ter experiência com Deus. Quando nós vemos a adversidade, diga, é a adversidade que faz a fé romper. Por isso que Deus está falando para o nosso pai, Abrão, que mais à frente se torna Abraão e é conhecido como o pai da fé. Porque é a dificuldade, é a adversidade que vai fazer dele o pai da fé e pai de muitos povos, de uma multidão de povos, mas que tem fé. Quando é que nós somos filhos de Abraão na fé? Diga, quando eu faço o que o meu pai fez. E a pergunta é, o que Abraão fez para se tornar o pai da fé? O que Abraão fez? Qual foi a atitude para ele se tornar o homem e o pai da fé? Porque se eu souber o que Abraão fez para se tornar o pai da fé, eu vou fazer e vou me tornar filho de Abraão na fé. Diga, Abraão ouviu e obedeceu. Diga, ele creu e obedeceu. Quando você ouve a palavra de Deus, você crê? Se há dúvida, se há incredulidade, como a palavra diz, somos filhos do diabo. Mas se nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, a instrução que Deus nos dá, nós somos filhos na fé de Abraão, e somos herdeiros das suas bênçãos, da sua promessa. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Já quase para o final da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o início desse texto, depois você deixa ele marcado que vamos ler o finalzinho dele também. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 5 ao 7. E ao final do versículo 7, toda a igreja diga amém. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Amém? Nós estamos lendo aqui um texto no Novo Testamento, no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 7. E ele está falando sobre fé. Tem muitas pessoas que falam, pastor, eu não tenho fé. Mas é a adversidade que vai fazer a sua fé romper. Pastor, eu estou passando por um momento muito difícil e eu não estou conseguindo vencer. Eu acho que a minha fé é muito pouca. A minha fé é pequena. E a verdade é o seguinte, ou eu tenho fé, ou eu não tenho. Ou a fé rompeu e eu creio, ou ela está adormecida. Mas aqui nesse texto, o apóstolo, ele está dando instruções, e ele começa falando, e vós também, diga eu. Ele fala, pondo nisto mesmo toda diligência. Ele está falando, coloque nestas coisas. Ele está falando, olha, eu estou falando sobre fé.
Eu estou falando sobre romper na fé e crescer na fé. Amadurecer para vencer todas as dificuldades. Quantos aqui estão em dificuldades? Amém. Então ele fala, olha, coloque toda a tua diligência, a tua sabedoria, coloque toda a tua atenção e a tua força. Preste muita atenção. E ele continua o texto, acrescente a vossa fé. Diga, eu tenho fé. E ele diz, acrescente a vossa fé a virtude. Nós sabemos que fé é a ausência de dúvida. Em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e tudo mais, que nós já lemos e decoramos. Mas eu procurei trazer um conceito de fé bem simples, bem resumido. Diga, fé é a ausência de dúvida. É quando Deus fala que vai fazer, eu não tenho dúvida. Deus fala que vai acontecer e eu não tenho dúvida. Fé é a ausência de dúvida, é certeza, é crer, fé. Agora o texto diz que a nossa fé, ela precisa ser acrescentada. Não adianta eu ter só fé. Eu preciso colocar dentro da minha fé virtude, diga virtude. E o que é a virtude? Eu trouxe um resumo bem simplesinho. É a disposição para fazer o bem e que se aperfeiçoa com o hábito. Diga virtude. É a disposição para fazer o bem e que se aperfeiçoa com o hábito. Então a nossa fé, muitas vezes, ela está precisando de virtude. Eu tenho que acrescentar a minha fé, para que a minha fé possa crescer e me fazer vencedor. Eu preciso acrescentar a esta certeza. Eu preciso acrescentar virtude. E virtude é fazer o bem. E não é fazer o bem um dia. É sempre fazer o bem. É pelo hábito. É todo dia, a todo tempo. Eu procuro fazer o bem. É a disposição para fazer o bem. Diga, eu vou acrescentar a minha fé, a virtude. E a virtude, a ciência. Se você tiver só fé, não é o suficiente. Porque é necessário fé, ausência de dúvida, certeza, mais virtude. Um coração bom. Um coração que deseja fazer o bem. E que faz disso algo diário. Todos os dias eu quero fazer o bem. Todos os dias eu estou disposto a ajudar. E fala que eu tenho que acrescentar à minha virtude a ciência. Ciência é o conhecimento baseado em pesquisa e resultados. Diga ciência. É o conhecimento baseado em pesquisa e resultados. Por exemplo, se eu pegar um objeto e eu solto ele vai cair, não é? Eu pego de novo, solto esse mesmo objeto, ele cai. Eu pego agora outro objeto, seguro ele, solto, ele cai. Pode ser um martelo, pode ser uma pena de uma ave. Não importa o peso que ele tem. Quando eu levanto ele e solto, ele vai cair. Isto é o quê? Resultado da ciência. Resultado de pesquisa, resultado de estudo, conhecimento baseado em pesquisa e resultado. Não é isso? Todos aqui sabem que se usar droga, vai ter uma vida destruída. Não é isso? Todos sabem que seja qual for o vício, a ciência prova que vai ter uma vida destruída. Não é isso? Você precisa fazer esta experiência. Você precisa provar drogas, bebidas, cigarro, maconha, crack. Você precisa provar isso? A ciência já prova. Você precisa acrescentar a sua fé e a sua virtude à ciência. Eu já sei que todo mundo que se envolve com vício vai ter uma vida e uma família destruída. A ciência prova que quando há respeito e há educação, quando há diálogo entre os pais, a criança
cresce de uma forma muito mais saudável e equilibrada e vai conquistar na sua vida. A ciência prova que quando há uma família organizada, os filhos são fortes. Quando há uma família organizada, pai, mãe, quando há unidade, a bênção de Deus, não é a Bíblia, a ciência prova de quando há uma família organizada e estruturada, os filhos são equilibrados, os filhos são saudáveis e os filhos são vencedores. É a ciência. Eu que sou filho de Abraão na fé, eu que sou um filho na fé, eu preciso acrescentar à minha fé virtude, um coração bom, o desejo de fazer o bem, de ajudar. E eu preciso acrescentar à minha fé virtude e à minha virtude ciência, conhecimento, que é resultado de pesquisa, que é resultado de estudo e de pesquisa. Eu sei que os pais que trazem os filhos à igreja não vão visitá-los na cadeia. É ciência. Não é uma frase, não é um chavão, é ciência. A ciência prova, os psicólogos provam que os pais que levam seus filhos à igreja não vão visitá-los na cadeia. Então, você pode estar falando, pastor, as coisas não acontecem na minha vida, mas você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão, em Cristo Jesus. Você é herdeiro. Você é um homem e uma mulher de fé. Só que a sua fé não é suficiente e a sua fé não está completa. A sua fé não está madura. E é no momento da sua adversidade, no seu momento difícil, que você que tem fé, você vai ter que colocar na sua fé virtude. As coisas estão ruins. O homem é mau, todos são corruptos, mas eu tenho virtude, eu faço bem. Eu tenho o hábito de fazer o bem. Não é perto do Natal o Papai Noel trazer presente, é o ano todo. Então eu tenho fé, eu acrescento à minha fé virtude. E eu acrescento à minha virtude ciência. São 7 coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé para podermos vencer. E acrescente a sua ciência, diga, a temperança. A temperança é o domínio próprio e equilíbrio. Diga, domínio próprio e equilíbrio. Tem pessoas que estão totalmente destemperadas, sem controle nenhum e sem equilíbrio nenhum. Em um mês, vem em todas as reuniões da igreja. Depois fica 2 meses sem aparecer na igreja. Começa a fazer um regime e dura 1 semana. Se você quer vencer, você precisa acrescentar a sua ciência, a temperança, domínio próprio, equilíbrio. Nem 8 e nem 80. Domínio próprio. Eu preciso descansar, mas eu também preciso estudar. Eu preciso estudar, mas eu também preciso trabalhar. Não é só estudo. Não é só trabalho, não é só ficar na igreja, não é só ficar no sofá, é equilíbrio, mas o domínio próprio. Você precisa se dominar. Hoje é dia de ir à casa de Deus. A carne vai dizer, mas está tão bom o sofá. Hoje tem jogo dos santos. Mas você vai dominar a sua carne. Você vai ter domínio próprio e você vai dizer, não é a minha carne que manda, é eu que mando. E hoje é dia de fazer isso. Hoje é dia de trabalhar. Hoje é dia de estudar. Hoje é dia de sair. Diga, domínio próprio e equilíbrio. E aí você tem que acrescentar a sua temperança, que é domínio próprio e equilíbrio, a paciência. Diga, paciência. Paciência, ser tolerante e paciente. A capacidade de se libertar da ansiedade. Diga, se libertar da ansiedade. Imagine quando Abraão ouve de Deus que ele seria pai, que ele seria dono de toda aquela terra e que os seus herdeiros iam ter a terra prometida que emana leite e mel. E em seguida Deus fala, olha, só que antes eles vão ficar 400 anos escravos.
Pode ser que Deus falou, olha, eu vou fazer isso na sua vida. Vai acontecer isso na sua família. Vai ser desse jeito. Diga a notícia boa. E geralmente a notícia ruim a gente não quer ouvir. Vai demorar, viu? 400 anos. Diga paciência. A paciência, ela vai trabalhar na nossa fé, a nossa virtude, a nossa ciência, a nossa temperança. Ela vai trabalhar a paciência, ela vai trabalhar com que a gente possa realmente confiar em Deus. Porque Abraão poderia dizer, não vou esperar 400 anos. Você pode falar, não, eu não vou esperar este tempo. Eu não vou esperar as coisas acontecer. Eu não vou esperar, eu não confio em Deus, eu vou fazer do meu jeito. Diga, paciência. É se libertar da ansiedade. Deixa eu olhar suas unhas para ver o seu nível de ansiedade. Quantos roem unha? Diga, domínio próprio. Então acrescente a sua fé a virtude, e a sua virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência. E diga, e a paciência a piedade. E piedade é amor e respeito às coisas religiosas. É dó, pena dos males alheios. A palavra piedade, ela tem esses dois significados. E o primeiro significado de piedade é amor e respeito às coisas religiosas. Eu gosto muito do candelabro, não está aqui hoje, mas aquelas 7 hastes. E começa com a primeira, a central, dizendo o Espírito do Senhor. Aí tem o Espírito de sabedoria, de fortaleza, são os 7 Espíritos. E termina com o temor ao Senhor. E uma das coisas que nós temos que ter, e a igreja precisa resgatar, é a piedade. O amor e respeito às coisas de Deus. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falei que eu vou, eu vou. Eu respeito Deus e a casa de Deus. Eu não posso estar na casa de Deus de qualquer jeito, porque eu respeito. Eu não trato as autoridades religiosas de qualquer jeito. Eu tenho respeito. Eu não fico falando, eu não fico criticando. Eu não vou com a multidão que fala que rouba, que é corrupto, que é isso, que é aquilo. Porque até mesmo para falar, você precisa saber e precisa ter provas. E a piedade significa amor e respeito às coisas religiosas. Respeitar as cadeiras, não riscar, não colocar o pé na parede, limpar a igreja como as irmãs, os obreiros e cooperadores estavam hoje. Isso é piedade, é amor e respeito às coisas religiosas. Você ama a casa do Pai, você chega mais cedo, você limpa, não se faz de qualquer jeito. É comum nas igrejas falarem, eu não sei cantar, mas eu vou cantar, é para o Senhor mesmo. Não existe isso. Isso é falta de respeito. Isso é falta de educação. Se você não sabe cantar, não cante. Se você não sabe pregar, não pregue. Se você não tem um espírito de obediência e de temor, não faça. E aqui fala piedade, amor e respeito às coisas religiosas. Não se esqueça que a oferta e o dízimo é religiosa. E se você não sabe o que é oferta e o que é dízimo, eu acho que no mínimo, como diz a palavra, seja sábio e não fale nada. Para que você não deixe a piedade, o amor e o respeito às coisas religiosas. E a segunda parte, o segundo conceito de piedade é dó, pena dos males alheios. É não estar feliz com a tristeza do irmão, não estar feliz com o mal do irmão, com a doença do irmão, com a dificuldade do irmão. Diga piedade. Vamos repetir, diga, eu tenho fé. E eu acrescento à minha fé a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Diga, e a piedade, o amor fraternal. O amor fraternal é indivíduos tão próximos e unidos como se fossem irmãos. É um amor incondicional pela outra pessoa, pelo irmão em Cristo. É uma
uma ligação, é uma unidade, é um respeito, é uma honra. É tão próximo, como se fossem irmãos de verdade. São indivíduos tão próximos e unidos como se fossem irmãos. É como se fossem irmãos de sangue, mas é irmãos de fé, irmãos espirituais. Hoje, o que nós mais encontramos são pessoas individualistas, egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, não pensam no próximo, não pensam no irmão. E se você quer que a sua fé seja trabalhada, a sua fé venha romper, a sua fé venha crescer e venha chegar ao nível do nosso pai, Abraão, e no mesmo nível do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nós temos que acrescentar o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade, diga a caridade. Caridade é um sentimento ou ação de ajuda ao próximo sem interesses. Por que você está me ajudando? Sem interesse. Ah, não é porque amanhã pode ser eu. Tem pessoas que falam, não, eu estou te ajudando, é sem interesse nenhum. E eu sei que se amanhã eu estiver passando por isso, você vai me ajudar. Este é um amor interesseiro. Independente do que vai acontecer amanhã na minha vida, eu estou te ajudando. Não é porque eu estou me colocando no seu lugar. Não é porque amanhã pode acontecer comigo. Não. Não é porque se fosse eu, ou se amanhã for eu estou te ajudando e ponto. É por amor e ponto. É incondicional. Se amanhã você virar as costas para mim, amém. Eu não vou ficar chateado. Amém. Porque eu fiz sem interesse. Eu fiz por fazer. E eu fiz por amor. Diga caridade. Ou amor, como em algumas versões. Só que nós costumamos usar a palavra amor como sentimento ou como paixão. Mas aqui é amor no sentido de caridade. Eu tenho um ombro amigo, eu tenho um conselho, eu tenho uma ajuda. Eu te ajudo sem interesse nenhum, que é o amor de Deus. São 7 coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé, para que a nossa fé possa crescer e a gente possa vencer o dia mau. Pode ser que você esteja fracassando no seu dia mau, não é porque você não tem fé, mas pode ser porque a tua fé não rompeu. Não é porque você não tem fé, mas é porque você não tem virtude. E você precisa acrescentar virtude à sua fé. Não é porque você não tem fé ou virtude, mas é porque você precisa acrescentar ciência. O caminho mau, e o que começa mal, vai terminar mal. Um precipício chama outro precipício. É ciência. Nada que começa errado vai dar certo. Que um namoro e um casamento que começou errado, está dando errado. Não é? Começa sem respeito, não pede autorização dos pais, não é conforme a lei, não é debaixo da bênção sacerdotal. A gente sabe que tudo que começa mal, anda mal e termina mal. Por isso, ensine os seus filhos o caminho certo. Ensine a verdade. Diga acrescentar ciência. Eu não conheço ninguém que casou sem a permissão e a bênção dos pais que é feliz. Eu não conheço ninguém. Se você conhecer alguém, você me apresenta. Porque é uma exceção da regra do respeito e da honra aos pais. Diga ciência. E nós temos que acrescentar na nossa fé virtude, ciência, temperança, equilíbrio. Uma hora vai conquistar o mundo, vai ser a pessoa mais rica do mundo. No dia seguinte é o mais miserável. Provérbios diz que ele é feliz porque há equilíbrio. Ele fala, Deus, não me faça um homem tão rico ao ponto de te esquecer. Mas também não permita que eu seja pobre e miserável e não tenha o que comer para que eu tenha raiva do Senhor. Me dê uma vida equilibrada. Tem pessoas que em um mês têm tanto dinheiro que esnobam, esfrega no nariz do outro e no mês seguinte está pedindo cesta básica. Desequilíbrio, mas precisa domínio próprio.
Diga domínio próprio. Paciência. As coisas não nascem prontas. As árvores não nascem do dia para o outro e dão fruto de uma hora para outra. Paciência, piedade, amor e respeito às coisas religiosas e às pessoas. Amor fraternal. Caridade. Vamos continuar o texto de 2 Pedro, depois que ele fala o texto que nós detalhamos, 2 Pedro 1, versículo 8 ao 11. Porque se em vós houver abundares estas coisas, olha o que ele está falando, olha, porém, se em vós tiver estas 7 coisas acrescentado à fé, porém, se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego. Por que não enxergamos? Porque não temos estas coisas. Por que não temos estas coisas? Porque não acrescentamos ela à nossa fé. Diga, eu tenho fé. E nós que temos fé, precisamos acrescentar estes 7 ingredientes. É como fazer um bolo, em que a matéria principal, a farinha, é a fé. E nós temos que ir acrescentando estes outros ingredientes, 7 ingredientes. E ele fala, porque se em vós houver abundado estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego. Tem pessoas que falam, pastor, como é que eu não vi isso? É porque está faltando alguma destas coisas. Pastor, por que eu não percebi isso? Porque está cego. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga, a entrada no reino eterno. Estas coisas são tão importantes que ele fala que se nós tivermos fé, rompermos na fé, e nós irmos acrescentando a nossa fé virtude, e a nossa virtude ciência, e os 7 ingredientes, é isto que vai nos fazer ter visão, é isto que vai fazer com que a nossa visão não nos deixe cair, e é isto que vai nos fazer entrar pela porta do reino. Esta palavra é tão importante que o apóstolo, nesse texto de Pedro, ele está muito próximo da morte e ele está reforçando isso. Porque são as palavras mais importantes que tem no Evangelho, foi a sua principal mensagem. E ele, antes de morrer, ele fazia questão de relembrar o que ele tinha ensinado sobre a fé e sobre estes 7 ingredientes para que o povo não fosse cego, não fosse caído e entrasse pelo reino. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem do apóstolo, é a mensagem que ele fez questão, quando ele soube que ia morrer, de pregar de novo, de lembrar a mensagem e dizer, não esqueça, ensine os seus filhos. Diga, eu não posso esquecer nunca esta palavra. Só para você ouvir em 2 Timóteo 1, versículos 5 e 6. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Esse é o texto do apóstolo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo escreve uma carta a Timóteo, o seu filho na fé. Não é o seu filho carnal, de uma relação natural. É o seu filho na fé. Resultado de oração, de intercessão, de orientação e aconselhamento. Ele escreve esta carta, o apóstolo escreve esta carta a Timóteo dizendo, traze à memória a fé. Ele está falando, olha, lembra, traze à memória a fé não fingida que em ti há.
Diga aqui dentro. Há uma fé não fingida. Uma fé verdadeira. Ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Você vê que Timóteo, o texto aqui não fala do seu pai, mas fala que a sua avó tinha fé, que a sua mãe tinha fé. É o que nós estamos vivendo. 2015, ano da paternidade espiritual, e muitos não têm nem pai. E o meu propósito como pastor nunca é roubar a posição de um pai que não tem, de um pai desleixado, ou de um pai que deixou uma criança órfã. Mas é ser um pai espiritual, de ensinar a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que Timóteo, a fé não habitou no seu pai, mas habitou na sua avó, habitou na sua mãe, e ele diz, e estou certo que também habita em você. Eu acredito que a maioria que está aqui não por uma oração de um pai, mas por causa de oração de uma mãe. Sempre quando eu ouço um testemunho, é raro eu ouvir um testemunho, o meu pai nunca desistiu de mim, o meu pai sempre orou por mim. O testemunho que eu sempre ouço é, a minha mãe não me abandonou. A minha mãe foi lá na cadeia, a minha mãe foi lá no hospital, a minha mãe foi me buscar na boca de fumo, a minha mãe fez isso, a minha mãe orou. Sabe por quê? Porque há uma fé não fingida, não religiosa, mas uma fé que é uma certeza de que vai haver uma mudança e uma transformação de vida. Diga, Deus abençoe os meus pais, em especial a minha mãe, ou a pessoa que tem orado por você, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Porque este momento de Timóteo era um momento difícil e ele estava provavelmente, depois de muitos anos, mesmo tendo ouvido a palavra, dizendo, eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho força, eu vou parar. Mas ele diz que também habita em ti. Diga que também habita em mim. Amém. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo está dizendo, olha, eu te gerei na fé, eu orei por você, eu impus as mãos sobre você, e na imposição de mãos você recebeu ministérios, recebeu dons, você recebeu a fé verdadeira que não é fingida, que também habitou na sua avó, na sua mãe. Você tem fé, desperta essa fé. Acredita nas coisas de Deus, acredita no que Deus está falando a seu respeito, acredita em uma transformação, acredite em uma vitória. Por mais que, como o nosso pai recebeu a notícia boa e recebeu a notícia ruim, por mais que o seu dia hoje seja mau, por mais que seja 400 anos de escravidão, diga, desperta em mim a fé. Eu quero contar uma historinha para vocês, para nós encerrarmos. E eu quero saber se você vai gostar da história. Eu não sou um bom contador de história, mas o importante é a moral da história, né? Conta uma história que uma senhora com uma criança no colo passeava pela floresta, quando de repente ela viu uma porta, uma caverna. E ela se aproxima daquela caverna, ela entra pelaquela porta, e assim que ela entra naquela caverna, e atravessa aquela porta, uma caverna escura. Mas ela consegue ler na parede, dizendo, você é uma pessoa de sorte. E ela continua caminhando, e ela vê outra coisa escrita na parede. O que você conseguir pegar é seu. E ela começa a olhar, e ela vê que no chão há muitas moedas de ouro, de prata, gargantilhas, diamantes. E ela começa a entender, realmente eu sou uma pessoa de sorte. Realmente eu sou uma pessoa de sorte. E aqui está escrito que aquilo que eu puder pegar e levar, vai ser meu. E de imediato, pela emoção, ela coloca a criança do lado e começa a pegar muitas moedas, colocar na bolsa, no bolso, colares, anéis, diamantes. E ela olha na parede, outra coisa escrita. Você tem 15 minutos antes que a porta da caverna se feche. E o que você levar é seu, e o que ficar é meu.
E ela toda animada, empolgada, continua colocando as coisas dentro da sua bolsa, dos seus bolsos, colocando coisas no pescoço, nos dedos, e ela começa a escutar a contagem regressiva que vai fechar a caverna. E ela lembra da mensagem, o que você levar é seu. E ela sai, e a porta se fecha, e ela está cheia de ouro, diamantes, pedras preciosas. E quando ela começa a olhar e contemplar a sua sorte, e o tempo que ela teve, e o quanto que ela conseguiu pegar, ela começa a ouvir o choro de uma criança que estava lá dentro. Diga o essencial. Se preocupe com o essencial. Eu quero saber quantos gostaram da história. Eu quero saber quem gostou da história. Pode ser que você saia daqui e nem lembre de fé, romper na fé e acrescentar à sua fé virtude, ciência. Pode ser que você não lembre nada, mas eu tenho certeza que você não vai se esquecer dessa história. Diga o essencial. Diga, não se esqueça do essencial. E muitas vezes nós esquecemos o essencial. Esquecemos as pessoas. Esquecemos aquilo que é mais importante. Esquecemos o amor, a família, os filhos. Esquecemos a Deus. Diga, não se esqueça do essencial. Quantos gostaram da história? Eu posso falar o que eu achei? Posso? Posso dar a minha opinião? Eu achei uma porcaria. Pergunta, pastor, de verdade? Por que é uma porcaria? Deus fala com Abrão. Lhe dá a notícia boa e a notícia ruim. Diga, Deus falou comigo. E me deu a notícia boa e a notícia ruim. E tudo isso para que a fé venha romper e eu venha crescer na fé. Diga de novo, Deus me deu a notícia boa e a notícia ruim. Para quê? Diga, para que eu possa romper na fé e crescer na fé, como meu pai Abraão. E depois de 400 anos cativos, Deus levanta um libertador. Este libertador, ele vai conversar com Faraó. E Faraó, representando um espírito maligno, um principado que reina sobre a terra, começa a querer negociar com Moisés. E ele diz, o que vocês vão fazer mesmo? Nós vamos caminhar 3 dias e 3 noites e adorar ao Senhor. Assim, então você ora por mim também. E as coisas não dão certo. E novamente Faraó quer conversar e negociar com Moisés. E Moisés vai até Faraó e Faraó fala, olha, o que vocês querem levar? Faz o seguinte, leve só os velhos, os de idade. Deixe as crianças. Em outro momento ele diz, pode ir quem quiser, só deixa o gado. Só deixe o gado, a riqueza. Diga, o diabo quer negociar. Mas Moisés, ele diz, eu não deixarei nem uma unha. Porque saindo nós daqui, não sei o que o Senhor me pedirá. Deixa eu te fazer uma outra observação. Há alguma passagem na Bíblia que fala que você tem que prestar atenção, e você tem que prestar muita atenção para escolher entre uma bênção ou outra? A única observação que ele faz é, escolha entre o caminho do bem e terá todas as bênçãos. E se você escolher o caminho do mal, terá a morte e a morte eterna. Deus nunca coloca para nós uma escolha. Você escolhe o seu filho ou a prosperidade? Deus nunca coloca 2 bênçãos diante de nós e fala para nós escolhermos. Você quer ser bonito ou quer ser rico? Você quer ter uma família abençoada ou você quer ter dinheiro? Eu posso estar enganado, mas você conhece alguma passagem da Bíblia em que Deus nos manda escolher entre uma bênção ou outra? Ele diz, aquele que me ouvir e me obedecer, terá todas as bênçãos. Mas aquele que não me der ouvidos e seguir pelo caminho do mal, todas as maldições cairão sobre ele e a sua casa. Eu gosto muito dessa história para dizer que esta história é uma porcaria. O apóstolo ainda diz, olha, a igreja está cheia de ensinamentos errados, cheio de filosofias,
cheio de mensagens de autoestima. Porque você vai sair daqui dizendo, eu vou cuidar dos meus filhos, mas eu não vou ter dinheiro. Eu tenho que prestar atenção entre as coisas boas e escolher o que é melhor. Ele fala que a igreja está cheia de fábulas, e esta é uma fábula. Não é uma parábola de ensinamento de Jesus. É uma filosofia, é uma fábula, é um engano. Só que nós escutamos este monte de lixo dentro das igrejas, e nós saímos achando que estamos cheios de fé. E na verdade estamos cheios de mentira, de engano, de motivação. Mas a motivação vem e vai. Não acrescente à sua fé nenhum lixo. Não acrescente a nenhuma doutrina bíblica um lixo como esse. Você não precisa escolher entre os seus filhos e os gado. Moisés não escolheu. Diga, eu preciso sair pela porta de emergência. Só que eu vou sair com tudo. Diga, com saúde, com uma família abençoada, com paz, com prosperidade. Diga, para um grande banquete. Por isso, a historinha soa bonito nos ouvidos, mas ela não é bíblica. Ela vai totalmente contra a palavra de Deus. Nem tudo que for bonito aos nossos ouvidos é de Deus. Diga, eu vou ter uma família e filhos abençoados, e vou ser uma pessoa próspera. Diga, muito próspero. Diga, eu não tenho que escolher. Deus vai me dar todas as suas bênçãos. Mas para isso é necessário só uma coisa. Que você escolha por qual caminho você vai. Porque hoje o que mais tem são muitas pessoas dizendo, todos os caminhos levam a Jesus, todos os caminhos levam a Deus. É mentira. O único que leva a Deus é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. O Jesus Cristo sábio não leva ao Pai. O Jesus Cristo revolucionário não leva ao Pai. O Jesus Cristo luz não leva ao Pai. O Jesus Cristo de cabelos longos e olhos azuis não levam ao Pai. O único que leva ao Pai não é este monte de lixo de história que ouvimos por aí e que achamos bonito. O único Jesus é aquele que tomou a cruz no nosso lugar e morreu e levou a maldição da morte em nosso lugar para que tivéssemos vida. Por isso, se você está num lugar errado, saia deste lugar. Se você está no meio de companhias erradas, saia deste lugar. Se você está no meio de histórias bonitas, engraçadas, mas mentiras, saia do meio destas filosofias e destas religiosidades. Diga, só há um caminho. Só há uma porta de emergência. E que nos livra da morte. Diga, é Jesus Cristo. Por intermédio da cruz. Tem muitos que dizem, Jesus Cristo, ele foi para a cruz, mas o Espírito de Deus saiu. Então o Espírito de Deus é covarde. Deixou o homem Jesus Cristo na cruz sozinho. Não. O Espírito de Deus, que desceu e encarnou como Jesus Cristo, ele é Deus. Se fez carne, se entregou, foi crucificado, venceu a morte e nos deu vida eterna. Se a história que você conhece de Jesus Cristo, ele não foi para a cruz, ou se ele ainda está lá pendurado em um crucifixo, não é o Cristo que te salva. Por isso que você precisa de salvação. Saia, diga, saia. Diga, hoje é a noite de atravessar a porta de saída de emergência, de toda mentira, de toda religiosidade, de toda filosofia. Diga, hoje eu passo pela porta de emergência.